Olá, boa tarde. Bom, dando continuidade, aos vídeos sobre a questão da adoção, da maternidade através da adoção, No último vídeo eu falei sobre a questão da habilitação para adoção, então, que eu já estava aguardando, falei um pouco do perfil, da criança que nós então aguardaríamos para adoção. Então, a partir desse momento nós já estávamos na lista, Aconteceu um fato, um episódio importante que mudou um pouco as nossas vidas, a forma como a gente passou a enxergar, mudou um pouco. Enxergar o mundo, as relações, enfim. Muito pouco tempo depois de encerrado esse processo da adoção no fórum, da habilitação, na verdade, eu e meu marido fizemos alguns exames de rotina solicitado por um médico com o qual nós fazíamos um acompanhamento, e fizemos os exames. 1 ou 2 dias após a coleta do exame de sangue, eu fui chamada no laboratório porque tinha acontecido alguma alteração, enfim, eu precisava fazer uma nova coleta. Eu fui, muito tranquila para conversar e refazer a coleta, achando que havia dado algum problema na realização do exame, enfim, na análise do exame, E ao chegar tanto que eu fui sozinha no laboratório, enfim, ao chegar lá fui encaminhada para conversar com a bioquímica do laboratório, numa sala fechada. Ela pediu para conversar comigo, então, em particular, e me disse, assim, logo que eu entrei na sala, ela fechou a porta e me disse que o exame anti-HIV, que eu já havia feito em outras ocasiões, tinha dado alterado, que tinha dado positivo. Falou assim diretamente para mim que eu tinha então um anti-HIV positivo, reagente. Nesse momento, eu fiquei sem saber o que dizer para essa profissional. Ela teve uma postura muito fria, muito técnica, me disse diretamente isso e que eu teria que refazer o exame. Eu tentei argumentar que eu tinha feito outros exames, que eu não tinha um comportamento de risco, enfim, que isso não era possível, e ela me disse que sim, que ela tinha o resultado e que eu só tinha que fazer um novo exame. Inclusive ela me disse que um falso positivo é algo muito raro, então me dizendo, que realmente eu estava com um HIV a princípio, Foi uma situação muito complicada, um momento muito difícil. Ela não ficou ali mais comigo por muito tempo. Eu fiquei, então, comecei a chorar, fiquei desesperada, saí dali e comecei a ligar, para algumas pessoas, amigas, para o meu marido, e para médicos, que eu conhecia, que eu tinha contato, para pedir orientações, assim, do que fazer e para falar desse fato que eu não acreditava que pudesse ser verdadeiro, Então conversei com uma médica por telefone que logo me perguntou sobre a questão de se eu frequentava manicure com muita frequência, se fazia pouco tempo que eu tinha ido ao dentista, tentando já imaginar e saber de onde como eu teria contraído o vírus HIV. Então, mais se confirmava o fato de que realmente eu estava com o vírus. Nós conseguimos agendar uma consulta com um médico também de confiança, que nos atendeu juntos, ainda sem ter uma nova confirmação, somente com esse primeiro exame que nem me foi entregue, foi só informado. Ele nos disse que sim, que um falso positivo é muito raro, não é comum, mas que poderia haver, mas sempre reafirmando, o que a bioquímica já tinha dito, que o falso positivo é muito raro. Então nós questionamos assim, por que o do meu marido teria dado negativo e o meu positivo, Ele colocou também que
Isso pode acontecer, que a mulher tem mais facilidade para contrair o vírus HIV do que o homem, então eu poderia ser portadora do vírus e não ter transmitido para o meu marido. Foram 2 dias então, né, com essa certeza quase de que eu estava com o vírus HIV, até que eu pudesse fazer um novo exame para confirmar ou não, né? Então, Bom, nós saímos do consultório médico pior do que chegamos, porque além da confirmação desse médico, tinha a confirmação da bioquímica, a confirmação da médica, né, que perguntou sobre a consulta ao dentista, manicure, enfim. Nós conseguimos agendar, fazer um exame nesse mesmo dia, com o resultado agendado para as 18 horas do dia seguinte, né? Durante esse período, um filme passou na minha cabeça de tudo que eu tinha feito na vida, do que eu não tinha feito, do que eu tinha que ter feito, com relação também ao fracasso das tentativas de engravidar. Eu entendi um pouco, talvez pensando que a minha perspectiva de vida era muito mais curta, né? Eu possivelmente não fosse mais envelhecer. Então, tudo isso nós pensamos ao longo desse período, né? O bioquímico que fez o meu segundo exame também confirmou a ideia de que um falso positivo é muito raro, de que é muito mais comum um falso negativo em função da janela imunológica. Então também confirmou a possibilidade realmente, né, de que eu fosse portadora do vírus HIV diante de todas essas questões, né, que foram vistas. Eu já planejei então como falar para a família, como dar notícia para os meus pais, né? E uma das coisas que nós pensamos muito, né, foi com relação aos critérios, né, ao perfil do filho para adoção. É claro que questionamos o fato de continuarmos na lista ou não, tendo em vista a redução do meu tempo de vida, que, né, seria certa, ou muito provável, né? E pensamos assim, que sentido tinha, né, nós escolhermos uma cor, uma raça de uma pessoa, a idade de alguém para ser o nosso filho, né? Isso se tornou, naquele momento onde a vida parecia que escorria pelos vãos dos dedos, como assim, né? A gente tinha pensado numa cor de alguém, numa idade de alguém, e isso perdeu absolutamente todo o sentido, né? Um filho é um filho, né? Independente de cor, de raça, de tamanho, enfim, né? De idade. É uma pessoa, né? Para se ter como filho, né? Daquele dia em diante, para ter uma relação de mãe e filho, de pai e filho. Então, essa experiência, ela nos fez mudar completamente essa visão com relação ao desejo de termos uma pessoa como filho, né? No dia seguinte, então, nós fomos buscar o resultado do exame, um pouquinho antes do horário que foi combinado, solicitado pelo bioquímico. Ficamos na recepção do laboratório, e o bioquímico estava então no segundo andar, na sala dele, e ele pessoalmente quis entregar o resultado do exame. Telefonou então para secretária, perguntou se eu já havia chegado, perguntou se eu estava acompanhada ou se eu estava sozinha. Ela disse que eu estava com o meu marido, e ele pediu então que a gente subisse até a sala dele. Nós subimos lá e ele começou a dar uma série de explicações com relação à doença, ao vírus, com relação ao método que se utiliza para fazer o anti-HIV. Eu não conseguia mais ouvir nada do que ele falava, pedi por favor, né, que ele interrompesse tudo que ele estava dizendo e que ele me desse o resultado do exame. E embora naquele momento eu tivesse certeza do que eu iria ouvir, né, por tudo que eu contei aqui e por ele ter perguntado também se eu estava acompanhada, ou seja, ninguém precisa de companhia para saber que está tudo bem, né? Então eu já tinha certeza, mas eu precisava ouvir dele, né? Então eu interrompi o profissional e aí ele disse que estava tudo bem, né? E que o resultado era negativo.
né, que havia acontecido um erro no outro exame, uma troca, enfim, né. Bom, eu comecei a chorar ali na sala, chorar e rir ao mesmo tempo, né? Foi um momento assim de extrema felicidade. Eu estava nascendo novamente naquele momento. E aí eu perguntei para ele por que ele tinha então questionado, né, se eu estava sozinho ou não, porque enfim, para me dizer que estava tudo bem. E aí ele me disse assim, porque eu queria saber se eu colocava mais uma cadeira ou não na minha sala, né? Então isso foi engraçado, né? Mas na hora assim me deu a certeza de que era uma confirmação de que eu era portadora do vírus, né? Essa pergunta dele. E aí nós saímos do laboratório logo em seguida, então agradecemos muito a ele pela notícia maravilhosa que ele nos deu, enfim. E pegamos um ônibus, nós fomos de ônibus para casa, daqueles ônibus em Porto Alegre que tem os bancos virados um de frente para o outro, né? E o ônibus cheio, eu sentei, meu marido ficou de pé. E eu comecei a chorar, né, ali sozinha, de alegria pela oportunidade, né, de viver mais um pouco, muito mais do que eu viveria caso o resultado fosse, né, se confirmasse. E aí muito interessante que uma senhora que estava na minha frente, de frente nesse banco, ela começou a chorar junto, né, então a gente fez o resto do trajeto até em casa de mãos dadas, as duas chorando, né? Eu não sabia por que ela chorava, ela não sabia por que eu chorava, mas cada um tinha os seus motivos para chorar. Então foi muito bonito, foi um momento muito ímpar, muito bonito, né? E aí quando a gente foi descer, eu dei um abraço nela, toquei nela e desci, e ela seguiu, né, com as dores dela, né, enfim, chorando, né? Seguiu chorando na viagem. Então é uma história assim de muita emoção, é uma história que eu precisava contar, porque como eu falei, né, que a gente questionou a questão de definir cor, raça, enfim, nós fomos no dia seguinte até o fórum para dizer que algo tinha mudado e que nós tínhamos que mudar, que nós não tínhamos mais perfil para o nosso filho, né, que não importava a cor de pele, a raça, a idade, que nós queríamos apenas um filho. Então é isso, né? Essa história fez mudar isso, e isso é muito importante. Isso tem um peso muito grande na nossa escolha, nas nossas escolhas, né? Então é isso, gente. Hoje eu encerro dizendo que a profissional que nos recebeu não entendeu muito e achou que talvez, mas que, né, que estranho, no momento tem um perfil específico, daqui a pouco, mas enfim, ela respeitou, embora não tenha compreendido muito, ela respeitou o nosso pedido, né, e assim fez, ela mudou então, né, a nossa solicitação. Eu agradeço então novamente a atenção, e amanhã seguimos conversando então, tá certo? Tchau!